dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi durante todo esse tempo navegando nesse mundo digital, quase que não sai, nas redes sociais em geral. Eu sou a Emma, eu tenho 26 anos, eu comecei a ter acesso à internet aos 8 anos. Primeiro eu comecei com joguinhos, essas coisas. Eu tive Orkut, claro, eu tive MSN. Mas eu fui entrar de fato nas redes sociais mais a fundo quando eu tinha 12 anos com o Twitter, né? Alguém me indicou, mas eu tava meio hesitante de entrar, principalmente porque tinha uma onda muito grande, ainda tem, de, de pessoas indo atrás de menores, né? A televisão tava em cima, e fora que com a ascensão da internet e das redes sociais, como é que chama? A TV aberta começou a competir com a internet a ter disputa de atenção. Então eles bombardeavam nossos pais. Quem nunca teve um pai ou uma mãe chamando: olha, filho, vem ver essa matéria de que fulano conheceu alguém na internet e se ferrou, de pessoas atrás de menores, não sei o que foi bombardeado muito nessa época. Aconteceu, óbvio, todo cuidado era necessário. Tanto que eu tomei a decisão de não mostrar minha cara. Eu tinha um fã-clube dedicado ao Bieber, eu não mostrei, levei muito tempo para não mostrar minha cara. Eu levei muito tempo para não aceitar muita gente dentro das minhas redes sociais. Depois, com 13 anos, eu entrei com o Facebook, eu só filtrei em questão de como posso dizer, de família, só deixar a família entrar. Só que aí eu comecei a filtrar o que eu queria escolher, ter essa liberdade de escolher o que eu queria consumir. Naquela época, boa parte da gente que começou a usar as redes sociais era menor de idade, tinha essa faixa de idade minha. Alguns já eram maiores, já eram adolescentes e tinham que dormir cedo, né? A gente tinha um horário, uma tolerância, tanto que houve muitas brigas pra gente começar a ficar mais tempo nas redes sociais, porque tava já dizendo que era prejudicial, que não sei o que, tinha notícia disso, tinha notícia daquilo. Era um terror e uma pressão também em cima disso, fora que tem as disputas, né, por atenção, tipo, se a gente fica demasiado no computador, a pessoa achava ruim. Mas também a gente queria um espaço só nosso, né, de paz, tanto que houve tanto esse terror psicológico, esse alarme, que foi necessário, claro, que a gente começou a desmascarar essas pessoas e começou a botar pra fora. Pelo menos no espaço que eu estava era assim. Mas eu aprendi a filtrar os meus conteúdos, com quem eu conversava, que tipo de assunto eu ia. Se eu estava focada em um assunto, eu ia para um assunto só. Em um nicho só, que foi o que eu fiquei no tempo de fã-clube, do tempo de famosos. Quando eu parti para o RPG, eu parti para o lado, né, de interação, de criação de personagens, que foi lá onde eu desenvolvi a paixão por atuar essas coisas. Eu conheci pessoas boas, conheci pessoas ruins, conheci o conservadorismo do Facebook, que estava inclusive em alta pouco antes de entrar no Facebook. Eu consegui desviar desse processo. Quando eu comecei a ir a fundo nas redes sociais, eu vi muita gente falando que estava se comparando com corpos bonitos, photoshopados. Eu tenho formação de 1 ano de design gráfico e eu tive a experiência de ter umas aulas, de ter a oportunidade de editar uma foto e transformar ela na coisa mais perfeita do mundo, naquela expectativa irrealista, né? A esse nível. Então, se a galera tá se comparando, eu não vou me comparar, não vou consumir esse tipo de conteúdo que possa me dar algum tipo de gatilho, né? De comparação de corpos. Tinha gente, muita gente teve bulimia, muita gente teve anorexia, justamente por essa comparação, principalmente com a ascensão do Instagram, que tinha muita gente mostrando
felicidade, diferente do que estavam mostrando na TV aberta, que era romantizado a infelicidade e situações precárias, que ganhavam, né, muito clique, muito dinheiro em relação a isso. O que mais? E também houve uma era, né, como eu fiz parte de um fandom muito julgado, tipo, naquela época, se você era fã do Justin Bieber, meu amigo, você era bombardeado por ódio da mídia, você era bombardeado por ódio incitado pela mídia e criado também pela sociedade. Então, assim, era muito ódio em relação ao conteúdo que as meninas consumiam, que foi o meu caso. Eu consumi muito fanfic, eu filtrava pra onde ia, pra onde não ia. Foi lá que eu descobri muita coisa, eu tive acesso a muito conteúdo. E foi, assim, uma era feliz, mas uma era, assim, muito conturbada de descoberta. Para algumas pessoas mais velhas do que eu conseguiram encontrar pessoas, terem relacionamentos, hoje são casados, têm filhos, alguns são divorciados, enfim. Foi uma era, assim, muito de avançar, a gente estava focando muito em progresso. Mas ao mesmo tempo a gente estava focando em ter um espaço nosso. Eu acho que eu já cheguei a ver alguns tweets que representavam assim o meu pensamento, que a gente não queria ter pessoas velhas dentro das redes sociais. Tanto que surgia memes e memes, né, contando... Nossa, quase que cai aqui. Contando, como é que chama... que os nossos pais, nossos avós pediam para serem ensinados a usar a internet. Alguns de nós não quis ensinar, né? Eu acho que a gente tinha uma noção do que poderia dar errado, né? A gente do que poderia dar errado, do que poderia dar muito ruim. Eu acho que a gente sentia o que poderia acontecer como aconteceu nos últimos anos. A gente achava que eles iam destruir tudo, então a gente queria um espaço à parte disso. Mas claro que em outros nichos, em outros lugares, em outras timelines de outras pessoas, de outros usuários, foi muito ruim. Como eu retornando ao espaço ao que eu estava dizendo, eu fiz parte de um fandom muito julgado, que foi do Justin Bieber. Outros amigos meus fizeram parte do fandom do One Direction, de outros artistas. E a gente era muito julgado, né, por consumir esse tipo de conteúdo. E tinha comentários, assim, preconceituosos nesse meio. E a gente pegaram muito no nosso pé e era muito difícil a gente encontrar, principalmente nós meninas, meninos que consumissem esse conteúdo. Porque a maior parte das pessoas que julgavam a gente eram meninos. Que julgavam a gente ter esse tipo de conteúdo eram meninos. A gente era julgada por ter caderno. Eu tive que parar de ter caderno na época que eu estudava. Eu cheguei a ter esses cadernos. Só que aí veio um problema. Os moleques descobriram, os garotos descobriram que isso dava pra conquistar as garotas. Tipo, eles fingiam que gostava de tal artista, escutavam acho que uns 3 singles, né? 3 músicas do artista pra chamar a mulher. Tanto que essas meninas carentes, né, tristes por isso, por essa situação, caiu na besteira de querer namorar esses meninos. Teve uma época que apareceu várias meninas grávidas, por conta dessa situação, até mesmo enganadas, pelo menos na timeline que eu tive, não sei em outras. Quem é antigo pode ser que tenha presenciado algo do tipo. E fora que também tinha meninos que gostavam muito desses artistas que nós éramos consideradas julgadas por gostar, ganhavam muitos seguidores muito rápidos. Inclusive, uma pessoa que ganhou em si seguidores em cima de hate, em cima de conteúdo feminino, foi o Felipe Neto. Inclusive, ele também ajudou a incitar todo esse ódio também. Canais de veículos como o Balanço Geral
né? O Geraldo Luiz, especialmente, o da Atena, também colaborou para esse tipo de coisa. E eu, vendo toda essa situação, eu desviei. Tinha um grupo de WhatsApp que as meninas queriam muito isso, os meninos entravam, se aproveitavam. Eu conheço uma pessoa que fez isso, né? Que fingiu que gostava de um artista para conquistar garotas. Zero personalidade da... Ele tinha zero personalidade ou tinha personalidade do menor homem do mundo, como diria Taylor Swift. Nessa época eu não consumia Taylor. Aliás, eu consumia Taylor, mas eu não gostava muito dela como pessoa. Infelizmente, mais uma vez, o poder que a mídia, que as redes sociais causavam nas nossas vidas. Eles impactavam, eles bombardeavam conteúdos incentivando a gente a odiar as pessoas, a odiar nossos corpos. Mas também teve uma campanha vindo da gente, nós, o público. Nossa, porque não está estabilizando aqui. Foi mal pelo dedo. Como posso dizer? Houve conteúdos, né, que vindo da parte da gente que estava tentando combater, né? A gente estava tentando limpar a sujeira que deixaram. Mas não era nossa obrigação ter que limpar, a gente não queria limpar. Também da questão dos mais velhos, né? A gente não queria muito que os mais velhos entrassem, justamente pela questão que poderiam destruir tudo, mas assim, era complicado ensinar os velhinhos, as pessoas mais velhas que a gente ia usar, por exemplo, clicar no X da janela do Windows. Aí eles clicavam numa coisa, achavam que estava tudo desfigurado, parecia que... Ou na cabeça deles, quando a gente resolvia, parecia que a gente estava resolvendo o sistema da empresa do Tony Stark. Então, foi, foi, um, foi uma loucura. Eu aprendi muito a me desviar das questões dos corpos, a me desviar dos meninos, tanto que se puxar minha lista de bloqueados do Twitter, a maioria homens. A maioria, porque muitos meninos... Teve meninas que se passaram por meninos. No RPG, eu aprendi mais a filtrar as pessoas com quem eu andava. Eu apanhei muito, eu conheci pessoas boas, conheci pessoas ruins. Eu conheci gente com ego grande. Eu aprendi, presenciei muitas vezes o tratamento de silêncio. Foi lá onde aprendi a filtrar quem entrava comigo, quem não entrava, evitar pessoas machistas, preconceituosas, evitar repetir os mesmos erros, evitar de repetir os mesmos ciclos. Eu aprendi muito a fechar ciclos muito fáceis, eu aprendi a dialogar por lá, graças a Deus, por conta dos conteúdos das redes sociais que me impactaram de uma forma. Só que como agora como eu estava vendo que as coisas estavam bem, estavam seguras na internet, eu também incentivei a minha mãe a entrar, né? Incentivei ela a consumir conteúdo seguro, porque já nas mídias de veículos de... Como é que chama? Nos veículos de canal de TV aberto, estavam dando muito conteúdo que causava ansiedade, né? Violência. Você sabe, né? Brasil, né? Conteúdo violento, né? Notícias ruins o tempo todo e sensacionalistas sendo bombardeadas o tempo todo. Já aí incentivei a minha mãe a entrar pro YouTube, a ver séries, justo não só para acalmar a minha mente, mas também para acalmar ela. Hoje eu uso as ferramentas das redes sociais, que é palavras-chave, né, para palavras iniciadas, que tem no Instagram, tem no TikTok, que me ajuda, e no Twitter também, ou Rede Falecida do Passarinho, que me ajudaram muito com isso, a filtrar o que eu tô vendo. Eu treino o algoritmo o tempo todo. Eu ainda continuo não seguindo pessoas com os corpos perfeitos, vendendo uma realidade assim perfeita, romantizada, seja ela de estilos de vidas elevados e estilos de vidas baixos, porque hoje não tem só a competição de quem tem a melhor vida, mas tem a competição de quem tem o ego maior, de quem fez mais, ou de quem tem quem tem a pior vida.
né? A gente é bombardeado o tempo todo. Antes as coisas eram a mais a manivelas. Outra coisa que eu aprendi, eu demorei muito para entrar, por exemplo, no WhatsApp. Eu não queria, eu sabia, eu já tinha ouvido histórias de que estava dando problema e realmente me deu problema ao longo dos anos. Tanto que é o aplicativo que eu menos uso, mas eu uso mais para trabalho. É o que eu menos gosto do meu telefone. Mas é isso. A única vez que eu me comparei a alguém, eu descobri que a pessoa não prestava. É. Então, assim, tem gente que hoje eu não considero mais tão seguro, tão de refúgio a internet como antes. E hoje somos bombardeados com praticamente tudo. Então eu uso sempre o não interessado, eu uso sempre o parar de seguir palavras silenciadas, contas bloqueadas, contas silenciadas, stories silenciados, né? Se eu vejo que uma situação que está em alta, que está ruim, eu não vou consumir aquilo. Pode ser que eu abra até a minha boca, eu filtrei muito o que eu falo, porque não está muito seguro graças ao algoritmo. Antes não tinha algoritmo que bombardeava a gente com... Não viralizava a gente com coisas ruins. Por exemplo, quando eu saí do Twitter, que eu fiquei no período de 2011 a 2021, exatamente os 10 anos, a gente era eu descobri que o algoritmo de lá estava viralizando contas pequenas com uma palavra de ódio, para você ter ideia disso. Não que antigamente não tinha ódio, tinha, mas era pataquada, era para chamar atenção. Sabe aquela história de louco querendo palco? De louco querendo atenção? Sabe daquela pessoa que não tinha nenhuma atenção em casa? E tava choramingando? Então, era esse tipo de conteúdo, era esse tipo de coisa que estava ocorrendo. Então, assim, as principais dicas que eu dou: evite consumir coisas que lhe dão gatilho. Por exemplo, fotos irrealistas, que eu vou falar para vocês. As pessoas gastam, no Brasil, eu acho que deve gastar o quê? Em torno de... Tirando quem economiza, né? Mas eu sei que deve ter gente que deve pegar pacotes, assim, estandartes, assim, de aplicativos de edição. Deve ter uns 8 ou 10 aí, entre 4 a 8 aplicativos de edição para pegar os recursos melhores. Ou pirateia, ou paga... acho que uns R$ 200 nessa brincadeira. Que não é barato, programas de edição de celular, né, para fingir ser o que não é, para fazer filtros, para divulgar conteúdo irrealista, né? Vendendo mentiras, que é o que está mais acontecendo agora. Se você vê que a coisa está muito fantasiosa, sai, para de seguir, porque essa galera tem uma lábia muito grande e para atingir um gatilho gigante em você é horrível. Para de consumir, evita de consumir essa galera que vende um padrão muito irrealista em questão de corpos. Para de seguir gente que produz assim, evita de ver conteúdos que não agregam, que não te incentive a ser melhor na vida, né? Porque muitas vezes esses conteúdos falam que você está sendo melhor, mas na verdade são conteúdos que riem da sua cara dizendo: olha, você vai ficar querendo ter esse tipo de coisa, eu não vou te ensinar como usar, se vira. Que é o que está muito acontecendo também. Filtra os conteúdos que você vai assistir, do fundo do meu coração. Treina o algoritmo, eu tenho treinado meu algoritmo praticamente todo dia para receber o que eu quero, né? Não foca muito em pesquisas também do TikTok. Eu sei que eles entregam assuntos mastigados, mas é bom você sempre verificar o Google, verificar se aquele site é seguro, se é recomendado. Procure passar menos tempo nas redes sociais. Eu tô passando porque eu preciso, porque eu trabalho com isso.
Não se compare com seu ninguém. Você tem uma vida diferente da outra, busque conteúdos que façam com que você trace uma meta, um caminho que melhore sua vida, não que agregue. Muitas vezes aquele conteúdo que pode estar, como é que chama? Te alegrando, te distraindo da realidade, e na verdade é só um conteúdo que tá te vendendo o que não é real para você, tá te vendendo mentiras, tá te vendendo ansiedade, tá piorando, não tá te acrescentando em nada. Você tem que rever os conceitos do que você tá consumindo. Todo mundo consome o que quiser, mas é assim que se sobrevive hoje na internet. Foi assim como eu sobrevivi todos esses anos na internet. Dialogando com as pessoas também foi fácil para aprender as coisas, realidades diferentes, o que eu devo debater, o que eu não devo debater, o que eu faço, o que eu não devo fazer, qual o conteúdo eu devo consumir, qual pessoa eu devo seguir, qual pessoa eu tenho que deixar de seguir, o que vale a pena, né? O que faz compatível com a sua realidade, né? É controlar isso. Então, assim, muito cuidado, sabe? Não exponham, outra coisa. Não se expõe muito, eu levei muitos anos pra me expor, eu só fui botar, assim, a minha cara de tirar fotos com frequência com 15 anos, 16, pra botar a minha cara, assim, eu comecei com 21, eu demorei muito tempo pra exibir o meu rosto aqui, tomar coragem de produzir o conteúdo. Hoje eu quero mostrar pra vocês, ajudar vocês a lidar com toda essa loucura, né, de ter que lidar com esse tanto de informação. Eu uso dispositivos que não tem tanto estímulo assim. Eu faço o que tenho que fazer, vou ler o livro, eu tenho minhas sequências, eu separo um tempo para cada coisa. É isso. Tome muito cuidado. E foi tudo isso que eu aprendi nas redes sociais durante todos esses anos. Aquilo que está na internet fica na internet porque é totalmente diferente da realidade. Por mais que falem sobre coisas da realidade, não é assim 100%. As pessoas não estão mostrando a vida realmente 100%. Elas mostram apenas 10% e exibem conteúdos assim realistas o tempo todo, né? Gastam horrores com programas de edição, passam tempos e horrores editando para transmitir algo irrealista, né? Como se eu estivesse rindo da cara de vocês. Eu sei disso porque eu sou design gráfica. Eu não tenho saco para estar editando fotos assim photoshopadas. Hoje tem as inteligências artificiais para ajudar vocês, né? Para fazer algo instantâneo, bonito, ou fazer, sei lá, um desenho do Bob Grotz da vida, para vocês terem ideia o quão fácil e rápido está sendo produzir algo irrealista. Então é isso, se inscreva no canal, curta, comenta esse vídeo e até a próxima. Se inscreva, siga nas minhas redes sociais. Beijinho, tchau!